Boa noite, sejam todos bem-vindos. A você que está pelo Instagram, você que está pelo Facebook e também a você que vai me acompanhar pelo canal do Instituto Connect. Sejam bem-vindos para mais uma live dentro da nossa jornada do arquétipo da criança interior. E hoje nós estamos já no 15º dia. Passa rápido, passa muito rápido. Estamos indo praticamente para as noites finais, né? Então chegamos a este dia e quero assim expressar sempre a minha alegria em estar podendo compartilhar com vocês esta teoria, esta tese do arquétipo da criança interior, que é um livro que eu estou construindo, que eu estou escrevendo. Isso está me ajudando muito a rever o material, a refletir sobre tudo aquilo que viemos conversando. E ao longo desses encontros, nós fomos descendo cada vez mais para a nossa caverna, para a caverna interior, descendo a nossa mente subconsciente, até, podemos dizer, alcançando as regiões mais profundas, se conectando com aquelas partes da nossa história que muitas vezes ficaram apagadas, esquecidas, estas memórias dos quais nos trouxeram até aqui. Falamos da criança interior, falamos das feridas emocionais, das crenças limitantes, falamos dos sabotadores, dos estilos de apego, de como tudo isso foi influenciando e formando a pessoa que nós nos tornamos. E hoje queremos unir todas estas peças, estas reflexões, para que a gente possa entender como que nós funcionamos. Por isso que talvez seja uma das lives mais importantes de toda esta jornada, porque vamos compreender hoje como que nós funcionamos. Vamos tentar explicar hoje praticamente tudo aquilo que nós vemos, para que você possa entender que tudo aquilo que nós vimos até agora, tudo aquilo que nós passamos, nos tornado. Volto a dizer, tudo aquilo que nós passamos até hoje, nos tornado. O nosso passado nos trouxe até aqui. Nós somos um reflexo do nosso passado. Por isso que é importante a gente entender por que e como você age. Por que você age do jeito que age? Por que você pensa do jeito que pensa? Por que as coisas vão acontecendo na tua vida? Talvez você ainda acredite que seja o acaso, destino, vontade de Deus, está tudo bem. Mas vamos entender que há um porquê muito profundo aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre o nosso código-fonte, sobre a nossa programação interna. Assim como um computador, um celular que a gente compra, ele funciona a partir de um programa. E muitas vezes estes programas que faz com que rode todos os aplicativos é um programa invisível. Podemos dizer que nós também somos assim. Nós também vivemos a partir de um programa invisível.
Por mais que a maioria das pessoas ainda acredite que são racionais, mas precisamos entender que nós temos uma programação que também é invisível. A maioria das pessoas, quando vê algo de errado consigo e ela toma consciência disso, muitas vezes elas tentam apenas mudar o externo, tentam mudar aquilo que consegue ver, seus comportamentos, seus vícios, atitudes, palavras, mas poucas pessoas compreendem que o comportamento é apenas o resultado de uma programação muito mais profunda. Até tento começar algo, mas logo passo a desistir, ou volto para aquilo que era antes. Querer mudar apenas fora é igual querer mudar o reflexo do espelho sem mudar a pessoa que olha. É a mesma coisa. É querer mudar o reflexo sem querer mudar a pessoa que olha. Ou querer culpar a impressora porque há um erro de digitação no documento impresso. E aí você quer mudar, corrigir aquele erro mudando a impressora. Não vai adiantar. Você vai continuar imprimindo e o erro vai continuar acontecendo. Por quê? Porque o erro não está na impressora. O erro está na programação. Então, nós precisamos de entender que precisamos mudar a programação. Caso contrário, os erros, os resultados vão continuar se repetindo. Como diz um dito popular, quer mudar o mundo? Comece por você. E esta mudança é internamente. Antes de aprofundar, é importante que a gente rever um pouco aquilo que nós vimos ontem. Porque ontem nós vimos algo muito forte e importante, que é a relação da criança com a mãe, com o mundo, diante da relação da criança com o ambiente que ela vive. E nós vimos que a criança, ela não se vê separada da mãe. Então, no início, a criança, ela não consegue se ver separada da mãe. Ela e a mãe são a mesma coisa. A mãe passa a ser o mundo da criança. E aos poucos, a criança vai se vendo separada da mãe. E quando esta separação acontece de forma saudável, gera aquilo que a gente diz, um ego bom. Mas quando esta separação ela é violenta ou por uma questão assim de imediata, então isso vai gerando um ego não bom. E nós vimos que a criança ela vai captando as informações do ambiente e essas informações do ambiente vai formando a consciência da criança. Então a gente viu que a criança ela aprende antes de ouvir palavras, de entender palavras, antes de da mãe ensinar por palavras, aí então a mãe ensina por gestos, e a criança vai absorvendo isso, ela vai sentindo o ambiente e ela vai sentindo se é amada, se é rejeitada, se aquele ambiente é seguro, não é seguro, se é confiável, não é confiável. E todas estas memórias fica alojada na criança, que vai formando a sua personalidade, a sua identidade. E é importante que a gente sempre consiga entender
isto. Então, essas memórias vai formando a nossa programação. Por isso que eu sempre vou afirmar isto. Nós somos iguais uma máquina. Só vamos conseguir produzir aquilo que somos programados, nada mais do que isso. Seja eu, que estou num processo sereno para mudar toda esta minha programação, seja você que está passando por. Ah, mas se Deus quiser, Deus quer. Agora você quer? Você quer passar por este processo? Você quer? Deus quer te curar, Deus quer te salvar, Deus quer. Agora, Deus não faz por mim, eu faço por mim. Deus me dá força, me incentiva, me motiva, mas quem tem que mudar a minha programação, o meu modo de pensar, não é Deus, é eu. É isso que você precisa entender. Então, quando as pessoas dizem, ah, mas se Deus quiser, Deus quer. Deus quer, agora você quer? Então eu preciso mudar. E mudar é humano. Então, se você ficar só esperando o milagre de Deus, você vai morrer esperando o milagre de Deus. E Deus vai te dando as oportunidades e você não vai percebendo. Agora, nós somos uma máquina. Só vamos conseguir produzir aquilo que somos programados. E esta programação, ela foi formada desde o ventre materno. Por isso que eu sempre gosto de usar a metáfora da fábrica de canetas. Nós somos igualzinho a esta máquina, produzindo apenas canetas. É a mesma forma de, metaforicamente dizendo, imagine você trabalhando numa fábrica que produz canetas. Então, esta semana está na linha de produção produzir canetas azuis. Você programa a máquina para produzir canetas azuis, abastece a máquina para a produção de caneta azul, aciona a máquina vai te dar exatamente canetas azuis. Eu digo que nós somos igualmente. Nós somos uma programação neural. É por isso, todos os inícios de anos, você percebe que a gente faz tantas promessas, promessa de mudanças, que vai para academia, que vai andar, que vai correr, que vai isso, que vai aquilo, e passa meses e meses e meses, já estamos aí entrando na metade do mês de julho, e daqui a pouco já estamos no final do ano e o que que mudou? E a gente sempre fica nesta. Por quê? Porque nós somos uma programação. E muitas vezes nós queremos ser nada contra o Fusca, porque eu ainda tenho um sonho de ter um Fusca. Mas somos um Fusca querendo ser uma Ferrari. Não dá certo. Não dá certo. É. Então eu preciso. Gostei, Marlene. Eu sou o milagre da minha vida. Exato. Eu sou o milagre da minha vida. Deus faz por mim, mas Ele não faz sem mim. Então, lembre-se de que o nosso corpo e o nosso subconsciente, eles acordam todos os dias antes do que o eu racional. Então, quando você toma consciência que você acordou pela manhã, a tua máquina já está acionada, já está ligada, já está programada. E ela vai executar aquilo que está na linha de produção. Aquilo que você pensou à noite, aquilo que você pensou ontem, aquilo que você pensou anteontem, aquilo que você está pensando, não de forma racional, como nós vamos ver lá no finalzinho, aquilo que pensamos inconsciente.
É só você começar a perceber, eu venho falando isso desde o primeiro dia, que você vai começar a perceber isso, que todos os dias você faz sempre a mesma coisa. Você acorda do mesmo jeito, você escova os dentes sempre do mesmo jeito, entra no chuveiro sempre do mesmo jeito, começa a se ensaboar sempre na mesma parte do corpo. Então a gente vive nesse automático. Vocês, muitas vezes você está no trabalho no automático, você cozinha no automático, você dirige no automático. E aí eu realmente te pergunto: você realmente acredita que comanda a sua vida? Você realmente acredita que comanda a sua vida de forma racional, consciente? Ou há uma programação construída ao longo da infância? Pense nisso. Quantas vezes você diz: eu sei que não deveria agir assim, mas eu agi? Eu sei que não, que eu deveria me valorizar mais, mas não consegue. Eu deveria me esforçar mais, mas bate o desânimo. Eu sei que eu deveria perdoar as pessoas, mas não consegue, porque algo dentro de você impede. E o porquê? Simplesmente porque o conhecimento não muda a programação. O conhecimento muda a consciência. A programação muda comportamento. Vou repetir. Conhecimento não muda a programação. Conhecimento muda a consciência. E a programação muda comportamento. Então eu preciso mudar a minha programação. Senão eu vou continuar imprimindo o documento com erro. Deixa eu te falar algo muito profundo aqui. Acredito que você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas eu gosto de falar isso. E se já ouviu, não tem problema. O nosso cérebro é uma das uma não, é a máquina mais fantástica que existe. O nosso cérebro é a máquina mais fantástica que existe. Até mesmo ele construiu tudo aquilo que existe, inclusive as inteligências artificiais são construídas por uma inteligência humana. O nosso cérebro tem a capacidade fantástica, absurda de armazenar conteúdo de forma ilimitada. Nenhum computador no mundo tem capacidade, o nosso cérebro tem, capacidade de aprender. Todos nós somos super inteligentes, mega inteligentes. Todas as pessoas, se treinassem a sua mente, seria um Einstein, seria um Thomas Edison da vida. Todos nós temos a capacidade. Hoje, aqueles testes de QI não são mais tanto utilizados para definir se uma pessoa é inteligente ou não. Então, eh, nós falamos sobre isso quando falei sobre o poder do subconsciente, né? A capacidade que o nosso cérebro tem de captar tudo. É um arquivo morto, infinito, a nossa caixinha de Pandora. Então, ele tem essa fantástica capacidade de armazenar tudo. Mesmo que nós já nascemos com algumas programações, mesmo que já nascemos com algumas programações, somos ainda um computador novo. Imagina um computador novo. Ele já vem com algumas programações instaladas, mas ele possui a estrutura para se gravar novas programações, de colocar nele programas, aplicativos.
e que serve para fazer mil e uma tarefas. Assim, podemos dizer que o cérebro humano funciona de maneira semelhante. Quando nascemos, o nosso cérebro apresenta uma capacidade enorme de aprender. E hoje, dentro da neurociência, se chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro criar novos neurônios, a capacidade absoluta de captar tudo. E a criança capta absolutamente tudo. E ela capta através do ver, ouvir e sentir. Ela capta através do sentido. Ela aprende sentindo. Ela percebe. Vimos isso ontem. Então a criança sente. Antes de entender racionalmente, ela sente. Ela não compreende racionalmente, ela sente sensorialmente. E esse sentir, ela vai vivendo a experiência do amor, da confiança, do medo, da insegurança. Então a criança ela capta sentindo, ela aprende antes mesmo de falar, ela aprende antes mesmo de raciocinar. Então, como que nasce o nosso código fonte? Ele nasce de todas estas memórias sensoriais captadas, sentidas pela criança, porque todas estas memórias captadas, sentidas, fica armazenada na criança e todas estas memórias passam a ser verdade para a criança, porque tudo que a criança sentiu é verdade. Ela não questiona, ela não critica, ela sente e sentir é verdade. E como eu costumo dizer, essas a criança capta então esta realidade através de três fontes, no qual nós vamos construindo o nosso código-fonte, a nossa programação. Como nós vimos, a vida uterina, então, no primeiro momento, direto do corpo da mãe, a gente sente aquilo que a mãe sente. Quando o coração nosso já está formado, a gente passa a sentir através do corpo da mãe. E na terceira etapa da vida uterina é quando nós começamos a captar as informações do mundo externo. Então a gente vai vivendo esta realidade. Pela influência dos nossos antepassados, que vamos ver mais para frente, e claro que quando nós nascemos, mediante tudo aquilo que vimos, ouvimos e sentimos, principalmente nos primeiros anos da vida, de nossa vida, sobretudo com o cuidado que nós tivemos com o ambiente que nós vivemos. Então, tudo fica armazenado em nós. E todas estas informações ficam armazenadas no nosso subconsciente e no nosso corpo. É claro que a gente sabe que depois que nascemos, nós passamos a receber muitas informações. E essas informações vão formando o nosso sistema de crenças, valores, significado. Vimos que muitas de nossas crenças, elas foram apenas instaladas em nós. Por quê? Porque elas foram absolvidas, não passaram pelo nosso crivo da dúvida, do questionamento. Nós simplesmente absolvemos, aceitamos. Então, significa isso de que muitas de nossas crenças nós apenas absolvemos. Isso porque no começo não temos essa capacidade de refletir, de criticar essas informações, de duvidar, apenas absolvemos. Podemos dizer que muitas de nossas crenças, elas passam então a se tornar essas informações que absolvemos. Então, muitas de nossas crenças são essas informações que nós acabamos absolvendo. Isso porque tudo que
absorvemos nessa idade é verdade. Tudo que vivemos, seja vendo, ouvindo, sentindo, se torna verdade para o nosso sistema. Então, praticamente nenhuma criança, nenhum de nós, escolhemos todas as nossas crenças. Não escolhemos. Nós não escolhemos muito daquilo que nós acreditamos hoje. Nós simplesmente acreditamos. Então, muitas delas foram instaladas. É claro que recebemos muitas influências de fora. Através daquilo que vimos, ouvimos e sentimos, então, e principalmente aquilo que se tornou repetitivo. Por exemplo, a gente vive num ambiente tóxico, então a gente começa a ver, ouvir e sentir de forma repetida. Então, todas essas informações vão armazenando. E é claro que aí a gente recebeu informação do ambiente, das palavras dos pais, avós, dos irmãos, a influência dos professores, da religião, da sociedade onde que a gente mora, da cultura, das músicas, dos programas de TV. Hoje, é claro, das mídias sociais. Então, todas estas experiências que se tornam marcantes, elas vão influenciando em nós. E cada uma destas experiências, ela vai como que escrevendo uma linha no nosso código interno. E a gente chama isso de caminho neural ou trilha neural. É como se dentro do nosso computador, cérebro, nós fôssemos escrevendo um programa, uma linha de programa. Vamos metaforizar aqui para a gente entender. Para quem trabalha na roça ou já trabalhou, ou imagine de que o caminho que o gado faz na roça, aquele caminho da roça que a gente diz, aquilo que está habituado, né? Ou aquele caminho que os animais fazem no pasto. Então ele passa por ali todos os dias. Então ele já sabe o caminho, porque ele faz isso todos os dias. Então eles vão ficando condicionados. Então, quando a gente vai vivendo isso repetidamente, essas linhas neurais vão sendo escritas na nossa mente. Então, essa linha, essa programação que vai acontecendo de nós é a mesma coisa. De tanta gente repetir, de tanta gente saber, ouvir, sentir, começa a se tornar normal, automático, sem esforço. Eu passo a ver isso. Então, se eu vivo num ambiente tóxico, num ambiente de escassez, num ambiente de falta, eu vou vivendo este ambiente de falta. Então, todo o meu sistema vai vivendo este ambiente. Eu trago aqui aquela metáfora do peixinho. Imagine um peixinho que nasceu dentro de um aquário sujo. Ele só conhece aquela realidade. Então o mundo para ele é aquela realidade. Ele não consegue ver outra realidade. Então todo o seu sistema ficou programado para esta realidade. A única realidade dele é essa. Então ele não consegue imaginar um mar, um rio maior, porque para ele não existe. E se alguém chegar para ele e disser, olha, lá fora existe um mar, existe grandioso, ele vai dizer, como? Como? Não existe? É a mesma coisa para nós. Então, esta linha de programação, anos por anos, de tanta gente viver, a gente se torna ela. E quando menos percebemos, nós já estamos funcionando de forma automática. Hoje nós sabemos que nós levamos, em média, 21 dias para mudar uma programação e criar uma nova sinapse. Menos de 21 dias não se cria. Ah,
não se cria. Então, eu preciso saber algo por 21 dias. Se eu quero começar a criar uma nova sinapse, uma nova programação, uma nova linha de pensamento, uma nova identidade. Em média de 21 dias a 96 dias para criar um novo caminho neural, uma nova trilha neural. E aqui a gente precisa viver isso de forma intensa, não só palavra, né? Não só palavra, mas eu preciso viver sentindo. A palavra precisa saber carne, eu preciso, por isso que as, eh, os impactos, as ferramentas de impacto emocional, as terapias de forte impacto emocional, elas ajudam a fortalecer, a intensificar essa energia. Então, quando eu crio isso num alto impacto emocional, eu vou. Por isso que é importante a gente entender um pouco este processo de construção e reconstrução. É a mesma coisa um hábito. Um hábito também é uma trilha neural construída. Então, eu vou, para tirar um hábito, eu preciso de 21 dias, 96 dias. E criar um novo hábito, a mesma coisa. E a mesma coisa nesta programação neural. Caso contrário, nós vamos continuar sempre mais do mesmo. Então, é preciso entender que a criança, nessa idade, ela não pergunta se isso é verdade. Ela apenas sente. Então a criança ela não pergunta se isso é verdade. Ela apenas sente. Ela não tem essa capacidade cognitiva, reflexiva, crítica. Ela apenas sente. A criança não pergunta se isso é verdade. Ela absorve aquilo. Se ela escuta diariamente, constantemente, você é difícil, ela acredita, eu sou uma pessoa difícil. Você nunca faz nada direito, ela acredita que ela é uma inútil. Se ela se sente abandonada, ela conclui, eu não sou importante. Papai e mamãe não me amam. Então, essas experiências, né, essa experiência passa, mas o significado, o sentido, a emoção permanece. E é isso que grava. Essas são as memórias do arquétipo da criança interior. Então, a criança talvez nem vai lembrar o fato, como aquilo realmente aconteceu. Ela não vai lembrar como aquilo aconteceu. Então, aquele fato, aquela experiência passa. Mas o significado, a emoção permanece. E esse significado se transforma em crença, se transforma em verdades. E esta verdade é a base no qual a criança vai construindo toda a sua identidade, vai construindo as suas verdades. E isso é profundo. Deixa eu falar algo e reforçar algo do qual eu já venho falando muito tempo, para que você possa entender muitos dos seus comportamentos. Muitos. O nosso sistema, o nosso sistema ainda ele é um sistema muito primitivo, no sentido de dizer, o nosso sistema sempre vai buscar a nossa segurança, a nossa proteção e não a nossa felicidade. Ele sempre vai priorizar a nossa sobrevivência antes do prazer e da felicidade. Então, ele sempre vai saber de tudo pela nossa sobrevivência. Ele vai saber de tudo para nos proteger. Ele não está preocupado com a nossa felicidade, mas sim com a nossa proteção. Então, todas as vezes
que o nosso sistema sentir algo perigoso, ele vai acionar o sistema primitivo de luta ou fuga. Ele vai enviar uma mensagem para a nossa amígdala cortical, a nossa amígdala cerebral, e ela vai dizer perigo, perigo, perigo. Isso vai gerar insegurança, independente do que seja. E é importante que a gente entenda isso, porque o tempo todo o nosso cérebro, o nosso sistema está te protegendo. O tempo todo. O tempo todo o teu cérebro está te protegendo, protegendo de dor, de sofrimento, o tempo todo. E nós vimos que muitas destas proteções é autossabotagem, é prisão. Então, o tempo todo, o teu cérebro vai te colocar aquela sensação de não fazer, de insegurança, de medo. Como diz um dito popular, se tem medo, vai com medo mesmo. Se está inseguro, vai inseguro mesmo. O nosso sistema não está preocupado tanto em nos gerar prazer. Isso é o segundo momento. Quando a gente descobre alguma fonte de prazer, aí ele fica ali, né? Mas o primeiro momento é a sobrevivência. Então ele sempre vai saber de tudo para te proteger. E quando a gente entra no módulo sobrevivência, no módulo emocional, nós estamos totalmente emocional, fora da razão. Aí, meu filho, minha filha, é só sobreviver. Volto a dizer, um exemplo mais fantástico é as pessoas alcoolizadas. Uma pessoa alcoólatra não tem sorte. Ela age no módulo sobrevivência, totalmente no módulo sobrevivência. Então, o sistema dela está fazendo de tudo para que ela manter ela viva. Então, ela perde totalmente a consciência e ela faz coisa que até Deus duvida, e realmente é verdade. Então, é um exemplo muito forte para entender o quanto que o nosso sistema ele vai buscar sempre nos proteger, e 90% disso é automático, inconsciente. Você quer um filme muito poderoso para entender isso? É os Crows. Crows. É um desenho animado aonde que o pai ali representa o ego, buscando sempre a proteção. A filha mais velha representa o eu inconsciente, a essência aventureira, que quer algo novo. E o pai busca a segurança e manter toda a família na caverna, alegando sempre que o mundo lá fora é perigoso. Só que, se não fosse a aventura da filha, todos teriam morrido. E esta é uma descoberta fascinante da neurociência. O nosso cérebro, ele não procura tanta felicidade, mas sim proteção. Ele procura sobrevivência. E sobrevivência significa faça aquilo que conheça. Fique aqui, porque aqui é seguro. Não vá para a academia, o teu corpo vai doer. Não faça isto porque não vai dar certo. Mas é importante que a gente entenda que é importante romper com isso. E é por isso que tantas pessoas repetem relacionamentos semelhantes, escolha de parceiros. Não acredite naquela frase, os opostos se atraem. Não, semelhante atrai semelhante. Então, quem é casado, eu lamento dizer, o teu companheiro, a tua companheira tem os mesmos defeitos que você tem, os mesmos problemas que você tem, queira você goste ou não. E qual é o papel das emoções? Bom, as nossas emoções têm um papel muito poderoso aqui. Podemos dizer que as nossas emoções elas vão fazer o papel da cola. Então, aquilo que é emoção fica colado em mim. E quanto maior a emoção, mais forte a programação, mais forte esta gravação. Então, nós somos seres totalmente emocionais.
tudo o que sentimos para nós é verdade e para o nosso sistema também. Elas são carro-chefe da nossa vida, a senhora que comanda a nossa vida. Por isso que é importante que a gente entenda o porquê muitas vezes a gente esquece cenas corriqueiras do dia a dia, mas lembramos daqueles momentos humilhantes, traumáticos que nós vivemos, porque o cérebro registra isso com intensidade. Então, em cima dessa intensidade vivida nesta emoção, nós começamos então a construir as nossas memórias e as nossas memórias então passam a se tornar crença e as crenças constroem então a nossa identidade e a identidade produz os nossos comportamentos e assim nós vamos vivendo. E é em cima destas memórias que começamos então a criar a nossa identidade, a nossa personalidade. Lembramos que a criança acredita que todos acreditam como ela acredita. Isso é importante a gente entender. Lembre-se, a criança acredita que todos acreditam no que ela acredita. Então, se a criança se vê assim, ela acredita que todos vê ela assim. E é importante você, papai, você, mamãe, vovô e vovó, que entendam isso. Assim ela passa a criar as suas crenças, os seus valores, o seu significado. Então, aquilo que o papai e a mamãe fala para a criança é lei. É, é certo. E o ego? O ego justifica, né? Como nós falávamos, né? O ego, então, ele vai ter o papel aqui de começar a criar a justificativa. E esse é um ponto importante aqui, por quê? Porque o nosso ego, ele não admite que não entende tudo. O nosso ego, ele não admite que não entende tudo, que não sabe tudo. Ele quer sempre se saber de conta que está no comando. Ele quer ter o comando de tudo. Então, por isso que o ego, ele prefere uma mentira confortável do que uma verdade dolorosa. Nós falávamos um pouco isso ontem, né? Então o ego ele vai contar uma história para justificar o porquê eu bati o carro. Para quê? Para que eu não faça, não veja que eu sou responsável. Então o ego ele vai criar uma imagem, do qual aqui eu costumo chamar de uma ilusão de ótica, né? As nossas máscaras, para que nós não acessamos essas memórias traumáticas. A metáfora da floresta encantada e do pântano. Então, o ego, muitas vezes, ele vai criar esta imagem. E lembre que quando nós chegamos na adolescência, nós começamos a esconder o inconsciente, o passado, as dores do passado, e começamos a viver a ilusão do ego. Eu vou trabalhar, eu vou construir, eu vou ser grande, eu vou ser dependente, eu vou trabalhar, eu vou ter dinheiro, eu vou comprar minha casa, eu vou construir minha família e eu vou viver um paraíso. Aí você começa e nada dá certo. Então, por quê? O problema é que muitas dessas imagens do ego, elas são apenas ilusão. Elas são uma ilusão de ótica. É a floresta encantada. Então ela esconde o resto. Só que aí é que está o grande problema que eu quero que você preste muita atenção. Que nós chegamos no ponto central. Esta realidade está acontecendo dentro da nossa cabeça, entre o eu emocional, o centro direcionador da nossa mente inconsciente, o nosso subconsciente, aonde que estão 95% das nossas memórias, estão todas as nossas memórias, porque apenas 5% eu tenho consciente, e o restante está todas aqui. Então, é como se dentro da nossa cabeça
estivesse rodando duas programações. Aquela que eu tenho consciência do ego, eu projeto que eu vou trabalhar, que eu vou ter carro, que eu vou ter uma família, eu vou ter filhos, eu vou ser feliz, eu vou ser dependente, não quero mais saber do meu pai, da minha mãe, porque eu me controlo, porque eu consigo, porque eu sou capaz. Tudo aquilo que nós acreditamos, inclusive hoje. Então, podemos dizer que esta realidade aqui, do racional, é como eu me vejo hoje. Como eu me vejo hoje, gerado pelas máscaras. Então, como eu me identifico hoje? Temos esta realidade. Só que esta realidade não cria realidade. Você já percebeu isso, né? Fosse isso, nós estaríamos todos em outros patamares. Nós estaríamos todos em outro nível. O problema é que nós não construímos a nossa vida com esta programação gerada pelo ego. Esta identidade que eu sou forte, que eu sou prestativo, que eu sou vítima, que eu não sou merecedor, que eu, eh, que eu não consigo. Então, toda esta identidade que nós construímos desde os 13 anos, ela foram construída praticamente em cima desta ilusão criada pelo ego, pela identidade do ego. Então, esta realidade, ela passa a ser esta ilusão, que eu chamo de ilusão de ótica, porque não é ela que comanda a nossa vida. Então, se eu disser hoje eu quero uma coisa de forma racional, 90% eu não vou conseguir fazer. 90% não vai dar certo. E você vai falar disso, mas se eu rezar, pedir, 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 vai acontecer. Deixa para responder isso amanhã, porque amanhã eu vou falar sobre esta construção com a relação com a fé com Deus, porque isso é um problema. E aí eu tenho aquele livro lá, ó. Se você comprar aquele livro e ler, você vai entender o que eu estou falando aqui. E gostaria muito de ter lançado até agora o livro Como Eu Destruí a Minha Vida através da oração, porque aqui eu foco justamente nisso. Porque quando nós construímos a nossa vida somente em cima da razão, das coisas lógicas, racional, nós vamos quebrar a cara. Não vai funcionar. Isso é ilusão do ego. É como se aquela parábola de Jesus, construímos a nosso castelo em cima da areia e vai desmoronar, porque não tem fundamento. Por quê? Porque nós temos uma outra programação que é muito mais forte, aquela que eu tenho inconsciente, aquela que está internamente, aquela que está no mais profundo do meu ser. E é esta programação que roda. Porque quando eu tento buscar saber de forma racional e eu não consigo, aí vem a justificativa, as autossabotagens, as desculpas esfarrapadas que a gente dá para que a gente, porque eu não consigo? Ah, eu não consigo porque não era a minha vez, não era o meu momento, porque nada para mim dá certo, porque não era a vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para mim. Isso tudo é desculpas esfarrapadas. Isso são justificativas do ego, que te impede de olhar para dentro e dizer: você não consegue porque você está na dor. Porque existe um eu machucado dentro de você. Existe uma programação negativa, uma identidade construída na dor. E é ela que te manda. É ela que governa você. Sem tentar entender com profundidade o porquê isso acontece, apenas nós vamos nos convencer que é assim, ponto final. E aí deixamos a vida nos levar. Jung, Jung
Quantas vezes Jung nos falou isso, né? Enquanto você não trouxer aquilo que está do inconsciente para o consciente e trabalhar, ressignificar isso, o inconsciente, vai conduzir a sua vida e você chamará isso de destino. Entenda, entenda de uma vez para sempre, por todas. Nós somos comandados por uma mente inconsciente, automática, programada, construída na dor. E se eu não me der conta que existe esta dimensão profunda na nossa mente, e ela que realmente comanda a nossa vida de forma inconsciente, automática, autônoma, que é essa programação que foi construída desde a nossa concepção, nós não vamos mudar de vida. Podemos dizer que são aqueles 60.000 pensamentos inconscientes que temos. Esses pensamentos inconscientes, eles estão gerando emoções. Emoções é energia que nos move. Os nossos sentimentos têm fome deles mesmos. A nossa vida tenta dar mais do mesmo. Lembre-se, você tem 60, 70.000 pensamentos diários que estão rodando na tua programação interna 24 horas por dia. E esta programação você está refletindo, remoendo sempre aquilo que remoeu ontem, anteontem. Isso é inconsciente, você não tem consciência. E quanto mais a gente negar isso, mais inconsciente eu vou estar. Então eu preciso acessar a profundeza do nosso ser, a profundeza da nossa mente inconsciente, a nossa mente subconsciente, entender o que está na nossa programação, entender como nós fizemos no mais profundo do nosso ser, qual é a visão e percepção que nós temos de nós. É a coragem de ver a noiva sem maquiagem, como realmente eu sou. É aquela voz que é inconsciente dentro de nós. É a nossa dor, as nossas emoções reprimidas. E esta programação faz com que a gente viva a vida que a gente tem hoje. E você vai perceber de que aquilo que você é aqui, você acredita de forma consciente. Se você se vê hoje preso, incompetente, se vê que não consegue mudar de vida, pelo simples fato de você acreditar que não consegue mudar de vida, que você não tem mais nada para fazer, que nada vai mudar a tua vida, somente Deus já prova que você está presa aqui. Já prova que você está presa aqui. Então, enquanto que você não mudar a tua visão e percepção da tua imagem mental inconsciente e mudar esses 70.000 pensamentos de forma positiva, você não muda de vida. É isso que faz com que a gente construa a nossa vida. É como se internamente rodasse dentro da nossa mente um filme, do qual o nosso eu inconsciente vê todos os dias. O eu racional não vê. É como se dentro de nós aquelas memórias sensoriais, aquelas imagens congeladas de dor, aquelas imagens da ferida, de quando eu sofri, de quando eu passei por aquele momento traumático, quando eu sofri demais, quando essas memórias ficaram armazenadas, congeladas em mim,
É como se o meu subconsciente, o meu inconsciente, o eu emocional olhasse para essa identidade e visse isso. Por mais que eu queira racionalmente entender isso, o ego não permite. Por quê? Porque isso daqui causa dor. Por isso que a gente diz, quando eu busco entrar na nossa caverna existencial, vai doer como nunca, para nunca mais doer. Mas por quê? Porque eu preciso reprogramar a imagem mental que eu tenho de mim, não aquela que eu construí pelo ego, como eu me vejo hoje, não aquilo que eu me identifico. Porque o José, ele não é padre, ele não é terapeuta, ele se tornou padre, se tornou terapeuta. Agora, quem eu era? Eu era uma pessoa ferida, uma pessoa machucada, uma pessoa que carregava dor, sentimentos de rejeição, abandono, injustiça, uma pessoa que se via burra, incompetente, inútil, incapaz, fraca, medrosa, de que Deus não amava, de que não adiantava rezar, de que ela nunca iria receber nenhuma graça. Este era eu. Mesmo que eu buscasse rezar de forma racional, eu nunca iria receber uma graça. Eu coloco isso nos meus livros. Por quê? Porque a minha imagem era negativa. Então é importante que a gente entenda que esta realidade é como eu realmente sou. E se eu não entrar aqui na minha caverna existencial e reprogramar toda esta imagem mental, eu vou continuar tendo mais do mesmo. A vida dá mais do mesmo. Os nossos sentimentos têm some deles mesmos. E deixa eu ir terminando para que a gente entenda como é dentro, é fora. Eu gosto deste princípio. Eu gosto deste princípio. Como eu sou dentro, é fora. Os nossos resultados, os nossos resultados, eles são a prova real de quem eu sou dentro. Os nossos resultados, eles são uma prova real de como nós somos por dentro. A prova real. Então, se eu vejo um reflexo triste, então eu não é o problema não está no espelho, está em mim. Se a minha vida não produz coisa boa, é porque internamente eu não estou bem. Então, o que que este princípio ele pede? Coerência. Uma coerência psicológica, uma coerência de identidade, uma coerência de como eu me vejo, do que eu falo, do que eu penso, do que eu sinto. Então eu preciso reprogramar para que eu possa pensar, sentir, falar, eu possa me ver. Então eu preciso mudar internamente. E nós vamos ver isso amanhã, que este processo de mudar internamente, Jesus tem um nome: conversão. A capacidade de mudança. Se converter não é mudar de religião, é mudar a maneira como eu passo a me ver internamente. Porque como eu sou, dentro eu sou fora. Por isso que Jesus sempre dizia: tua fé te causou, a tua fé te curou. Deus vê o coração e nós precisamos entender isso. Então esta programação ela é totalmente inconsciente. É o poder da nossa mente inconsciente. Eu preciso reprogramar a imagem interna que eu tenho de mim. Então eu preciso ir lá e encontrar, curar a minha criança ferida para que eu possa resgatar e reconstruir
uma imagem boa, positiva de mim. Eu preciso me ressignificar, eu preciso mudar, eu preciso me transformar. Então entenda, esta programação ela é real. Esta programação é diante de tudo aquilo que nós vivemos desde a concepção. Então nós fomos criando esta programação. A criança aos 9 anos, ela já se vê, ela já tem crença, ela já tem construído a sua identidade, ela já começou internamente a se ver, a se perceber, a se ver burra, incompetente, inútil, e aos 13 anos, então isso é empurrado para baixo. E ela busca uma forma de querer ser boa, corajosa, é uma forma de ter uma serventia para as pessoas, e nós vimos que muitas vezes aquilo que nós acreditamos como um dom, como uma graça, é só uma máscara sabotadora para esconder a dor. E aqui a gente entende o falso eu e o eu adaptativo, que tem esta finalidade: vender uma imagem positiva, né? Vender uma imagem positiva sobre mim, para que as pessoas gostem de mim por aquilo que elas acreditam que eu sou, máscaras, sabotadores, e ao mesmo tempo eu vou me adaptando à realidade do mundo, mas eu vou negando a minha dor. Porque eu acredito que enquanto todos ficarem cuidando de quem eu sou, não vão se preocupar de quem eu sou internamente. Então eu vou escondendo esta dor. Por isso é importante entender o poder da nossa programação interna. Esta programação é inconsciente e todos nós temos, queira você acredite ou não. Por isso que é importante a gente entender o poder da nossa mente. É importante a gente entender como a nossa mente funciona. E nós vamos falar um pouco disso amanhã, porque nós vamos falar um pouco sobre a oração. E eu vou realmente reafirmar: a primeira oração que a gente faz é conosco mesmo. Então, a primeira oração, quem sente, quem recebe, somos nós. E que vai estar muitas vezes neste diálogo entre o eu racional e o eu emocional. Quando os dois não estão conectados, não vai, não vai se materializar, não vai se concretizar. E a gente vai falar sobre isso amanhã. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido que dentro de você há uma programação totalmente inconsciente que comanda a nossa vida de forma automática, e esta programação ela foi formada desde a concepção e que faz com que a gente constrói tudo aquilo que a gente tem hoje. E a gente viu que 90% disso é de forma automática, é inconsciente. Nós não temos consciência sobre aquilo que nos acontece. Por isso é importante. Demais, agradeço a cada um de você que está aqui, a você que está no Facebook, você que está no Instagram. Também peço a você que continue curtindo, comentando e compartilhando. Como é bom ver os teus compartilhamentos, como é bom ver as tuas curtidas, como é bom você olhar lá que tá, novos seguidores começaram a te seguir, como é bom isso. Então, prova de que a tua curtida, o teu comentário, o teu compartilhamento está fazendo a diferença. Então vai lá, curta, comente e compartilhe. E se você não me segue no Instagram, me siga. Se você não me segue lá na página do Facebook, me siga. E se você não é inscrito no canal do Instituto Connect, se inscreva. E assim estaremos conectados nesta jornada, nesta corrente do bem.
Grande abraço, boa noite e até amanhã às 19 horas.